Bom dia, Marcele. Aguardar mais uns 4 minutinhos aí para ver se chega alguém, tá bom? Mais alguém, né?
Oi, gente. Eu morrendo de falar com vocês e estava fechado aqui, gente. Desculpa, a conexão caiu aqui. Caiu tudo, fechou tudo aqui, do nada. Como é que vocês estão? Muito tempo que não nos víamos. Me falem sobre vocês. Como é que vocês estão aí? Estão bem? Todo mundo com saúde? Me contem as novidades, os babados. Ah, eu tô ótima, graças a Deus. Muito obrigada por perguntar, Alicia. Obrigada, querida. A recíproca é verdadeira, viu? Linda e plena é você. É, gente, é sempre assim, né? Muita atividade, mas eu acho até que tá de boa. Vocês não acham que diminuiu essa quantidade de disciplinas? Não ficou mais assim tranquilinho para vocês, não? Eu achei que tinha ficado, né? Mas de boa. Vamos falar um pouquinho. Ficou a mesma coisa, Alice? Mas geografia tá legal, não tá? Tá bem tranquilo? Eu peguei bem leve. Existem algumas diferenças que a gente vai conversar agora. Já vou adiantar com vocês que a nossa aula ela vai até 10h30, tá? Eu tinha colocado até as 11, mas esses 30 minutos aí, das 10h30 até as 11 horas, eu vou utilizar com vocês para a nossa próxima aula, certo? Por quê? Porque na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto integrador, que é relacionado aos alunos do terceiro ano. E aí eu vou usar um pouquinho desses 30 minutos, não são os 30 minutos todos, tá? E também porque a gente tem muito mais temas para conversar na próxima aula, que são os temas de redação do Enem. Então, assim, não quer dizer que a gente vai acertar. Significa que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esses temas que tanto pode cair na prova, sem ser um assunto de atualidades, porque eles não caem como atualidades, né? Não sei se vocês já perceberam isso, ou já ouviram isso de um primo, de um amigo que já fez Enem. O tema de atualidades, ele não cai dentro da prova de geografia, assim, com o nome atualidades. Nem existe essa disciplina, né? Mas ele cai dentro da prova de geografia, fazendo uma interdisciplinaridade. Com quem, né? Ou com quais disciplinas? Com todas as disciplinas. Elas usam a geografia como base, mas aí usam todas as disciplinas, né? Para poder tratar de atualidades. Porque o que é atualidades? É tudo que está acontecendo no momento no mundo. Ou que aconteceu há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, né? Por exemplo. Esse ano a gente tem um assunto super atual e que não é tão atual assim, né? Não é tão atual assim porque já faz mais de 20 anos, que foi o 11 de setembro. Então, esse ano foi um ano de mais uma vez, se tratar desse tema, desse assunto, foi bem divulgado e comentado. Então, só para vocês terem noção de algo que foi um dia desse, né? Há 2 semanas, 1 semana atrás. Então, o mundo todo fala sobre isso, teve um momento de silêncio, etc. e tal. Eu estou exemplificando para vocês como esse assunto, ele é um assunto que envolve história, que envolve geopolítica, né, que envolve geografia econômica, né? Então, assim, a gente consegue balizar tudo isso e ainda vai bem mais além, né? Porque se fala de fronteira, de território, de guerra civil, de guerra que não é civil, então a gente consegue fazer aí um remonte de muita coisa. Então, eu tô colocando, lá eu coloquei, acho que foram 15 tópicos para vocês. Vocês ficam livres para escolher sobre o que vocês vão querer dissertar, mas a forma de correção que eu vou utilizar é utilizando as 5 prerrogativas que a gente tem para a redação do Enem, né? Como vocês bem devem já saber sobre isso, mas, lógico, atentando-se ao tema, não fuga do tema, a forma que vocês trabalharam esse tema, pegando pressupostos históricos, atuais, porque é isso que a redação tem que ter. Mas, para isso, o que é que a gente precisa ter? Só saber de português? Gramática, como escrever bem, como alinhar as ideias e tal? Não, né? A gente precisa de uma
de uma mochila de informação, vamos colocar assim, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, né? Então, é por esse motivo que eu resolvi, até porque a gente não está em aula presencial, trabalhar esses temas. Então, na próxima aula, a gente vai poder trabalhar esses temas de uma forma mais organizada. Beleza? Tranquilo aí para vocês? Quero saber se vocês têm dúvida. A gente está iniciando hoje o nosso terceiro trimestre, né? Então, a gente não tem muito tempo para viver esse terceiro trimestre. Ele realmente vai ser bem rápido. Para os alunos do terceiro ano, ele ainda se torna um pouco mais rápido, porque eles têm uma demanda de atividade em relação ao projeto integrador, mas que eu fiz de uma forma que ficasse bem tranquila, certo? Bem de boa na Lagoa. É um projeto que eu fiz junto com o professor da Silvio. Então, a gente, assim, tentou fazer de forma que fosse leve para vocês, justamente para não ter sobrecarga. Alicia, fecha tudo no mesmo dia. Eu vou te explicar por quê, tá? Porque eu preciso, no caso de vocês do terceiro ano ADM, da nota do projeto integrador para poder fechar o terceiro trimestre de vocês, certo? Para os meninos que são terceiro agro e terceiro info, eles vão ter atividade de dissertação, que é aquele texto dos 15 tópicos, certo? Que a gente vai trabalhar um pouquinho, tentar trabalhar um pouquinho cada um deles na nossa próxima aula, mas eles vão ter uma outra atividade, certo? Que não é de projeto integrador. Por quê? Porque eles não têm projeto integrador, só quem tem são vocês, tá certo? Então, eles vão ter uma outra atividade e a dissertação. E vocês vão ter a dissertação, certo? Para elaborarem, e também a atividade ou as atividades, as questões que a gente colocou lá em relação ao projeto integrador, beleza? Certo? Por esse motivo. Aí, hoje não, né? A gente iniciou dia 20, o nosso terceiro trimestre, vamos até o dia 9/10, tá? Houve aí uma mudança de dia, né? Vocês sabem que a gente até então tinha aula de geografia na terça-feira e mudaram e eu só fiquei sabendo na segunda. E aí, por isso que eu tive que reorganizar horário. Ontem mandei recadinho para vocês e tudo por conta disso, tá? Porque eu tive que me reorganizar. Na segunda-feira, ainda, e aí postei as aulas até 1h da tarde, tá bom? Algum questionamento para a gente poder, antes de iniciarmos, né, o nosso conteúdo? Se vocês tiverem, essa é a hora, né, da verdade. Como eu falei, tá bem de boa o nosso conteúdo. Tinha muito mais coisa, né, gente, para a gente ver agora no terceiro trimestre. Em geral, eu ministro uns 4 conteúdos, ainda mais com as questões de Enem, né? Mas a gente, nesse ensino remoto, tanto eu quanto vocês, né? Tanto os professores quanto os alunos estão fazendo o seu possível. Então, é isso. A gente faz o possível para não sobrecarregar vocês. E vocês estão dizendo que, mesmo assim, estão com muita coisa, né? Então, fica mais difícil da gente colocar mais do que o que a gente gostaria. E aí, beleza? Podemos iniciar aqui? Se não tiverem questionamentos, a gente começa. Beleza. Ó, gente, a partir de agora, eu não vou ver nada do que vocês colocam no chat, tá? A gente tem esse problema aqui, que quando a gente coloca para apresentar a tela e coloca o nosso slide, aí a gente não vê mais nada, não é mesmo? Beleza, Alice, obrigada por falar, tá? Tá faltando. Ontem eu vi muita gente, muito aluno reclamando que estava sem internet, muita coisa. A partir de agora eu peço que vocês. Deixa eu ver se tá passando, tá? Que vocês falem no microfone, tá bom? Eu não consigo mais ler nada. Oi. O pessoal tá sem energia aqui em Campos Belos, acredito que seja isso. Poucas pessoas na aula hoje. Ah, quem falou, por favor? Emily. Não entendi, desculpa. Emily. Ah, tá. Não, beleza. Eu vi ontem que tinha muito aluno reclamando que estava faltando energia direto, né, em Campos Belos. Vem e acaba e tal. E ainda para completar, faltando acho que água também. Não sei se já normalizou tudo. Pelo menos energia eu tô vendo que não, né?
Mas vai dar certo, gente. Isso acontece, né? Não tem muito o que a gente fazer, não. Faz parte das intercorrências da vida. Mas vamos lá para a nossa aula, beleza? Então, gente, hoje a gente inicia o nosso terceiro trimestre. Eu não quis colocar mais conteúdos do que aquilo que vocês deveriam ver pelo importante motivo. Esse é um assunto importante de vocês entenderem para a prova que vocês vão fazer. Eu acho que é em novembro, né, a prova do Enem esse ano. E também porque eu queria que nós tivéssemos mais tempo para tratar de temáticas de atualidades, mas que envolvem, né, conteúdos aí históricos e etc. Então, no tocante a isso, a gente vai ver esse conteúdo e na nossa próxima aula, o conteúdo de hoje é infraestrutura e logística no Brasil, né? Como se dá a nossa infraestrutura e como se dá a logística de transportes no Brasil, principalmente para o escoamento da produção. Mas, num segundo ponto, a gente ter tempo para trabalhar os outros temas, que podem ser temas aí, a gente não sabe, não tem como deduzir, mas a gente entende que tem uma grande chance deles caírem, se não como redação, mas nas questões de vocês, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar um pouquinho da questão da infraestrutura no Brasil em relação aos transportes em cada uma de suas regiões. Né? A gente sabe que algumas regiões são mais bem assistidas do que outras, e isso é preponderante para o que a gente considera o quê? Escoamento da produção. Como é que a nossa produção ela consegue ir de um lado para o outro no nosso país? E por que é que em alguns lugares determinados alimentos eles são com preços mais altos do que em outras regiões, né? Do que em outros locais? Por que é que isso acontece? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é se o quilo ou vamos colocar aquilo, né? Da melancia lá em Manaus é R$ 15 e em Campos Belos é R$ 5, por que há essa disparidade, né? No valor do produto. Primeira coisa que faz a gente enxergar isso é se a melancia lá em Manaus é 15 e em Campos Belos é 5, significa que o gasto com transporte para essa melancia chegar lá em Manaus é bem maior do que para essa melancia chegar em Campos Belos, certo? É a primeira coisa que vocês precisam entender. Que o valor dos produtos que nós compramos, sobre eles existem diversos tipos de impostos, tá? O imposto federal, o imposto estadual e o imposto quê? Municipal. Então, se aquela melancia, ela primeiro teve que pegar um avião, ou depois de passar pelo avião, teve que pegar uma balsa, e depois da balsa, ela ainda teve que pegar um transporte de via terrestre, um caminhão, algo do tipo, para o seu armazenamento, a gente gastou 3 tipos de transporte, não foi? Para essa melancia chegar lá em Manaus, bem nessa região aqui, ó, não é isso? Ó, bem aqui, especificamente. Então, para chegar até aí, a gente utilizou 3 transportes, não é isso? Avião, balsa e o transporte terrestre, que foi um caminhão, possivelmente falando, né? Então, vamos colocar que foi isso. Então, gastou 3 tipos de transporte diferentes, ou seja, 3 tipos de transporte que vão ter, inclusive, valores diferentes na contratação do serviço de escoamento dessa produção de melancia, beleza? E, ao chegar no seu destino, aqui em Manaus, ainda deve ter tido aí os impostos o quê? Estaduais, embutidos. Por quê? Porque pegou o avião, foi o imposto federal. Pegou a balsa, o imposto estadual. Pegou o caminhão, o imposto o quê? Municipal. Tudo isso está aglutinado no valor de quê? Do produto. Quem é que paga esses impostos? Nós, consumidores, certo? Então, a gente começa a ter uma noção de que o escoamento da produção ou a forma como esse produto ele vai ser escoado é não só o preço, o valor desse produto, mas o quê? Tudo que está aglutinado a ele, como os impostos, tá? Como a gente falou aqui. Aí vocês poderiam perguntar, professora, então se a gente estivesse falando aqui de recebimento de produtos importados, que a gente recebe lá da China, ou que a gente recebe do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, principalmente, que tem um valor bem maior.
Também a gente pode considerar a questão do imposto, com certeza, né? Esse produto certamente nem é uma matéria-prima de países europeus, né? Como, por exemplo, vamos colocar aqui os computadores, que a gente envia a matéria-prima, né? O aço e todos os outros demais produtos. Essa matéria-prima é transformada lá na Europa ou em outros países e ela retorna para a gente em forma de quê? De produto, que é o nosso laptop, que é o nosso celular, enfim, né? Volta dessa forma. E a essa forma transformada de produto, a gente tem o quê? Uma aglutinação maior de valor. E como a nossa moeda não é igual à moeda europeia, ou seja, não é euro, não são libras esterlinas, não é o dólar, a gente paga muito mais por esse produto transformado, né? Por esse produto finalizado do que eles que lá estão. Ou seja, resumo da ópera, eles compram a nossa matéria-prima por um preço bem mais tranquilo para eles, né? Porque a nossa moeda ela é bem mais desvalorizada. É tanto que, vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente comprar uma libra esterlina hoje, que é a moeda que eu acho que utiliza ali, não é no Reino Unido, mas na Inglaterra precisamente, a gente precisa para comprar uma libra, eu acho que 6, 7 reais. Por aí vocês veem o tamanho da desvalorização da nossa moeda. Mas por que eu estou falando disso tudo? Para vocês entenderem quanto infraestrutura é algo importante, seja ela dentro do nosso país, seja a que vem lá de fora, certo? Então, aqui na região norte do nosso país, a gente tem alguns enfrentamentos, né? Então, como é que, em geral, o escoamento da produção ele ocorre aqui na região norte, tá? Vamos lá. Aqui temos, ó, a Estrada de Ferro Carajás. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o quadrilátero ferrífero que existe nessa porção aqui, né, da região norte do nosso país. A mais importante área de extração de minério de ferro, né, do país, no Pará, ao porto de Itaqui, no Maranhão. Ou seja, é extraído, né, aqui do Pará, do estado do Pará, o minério de ferro e ele chega ao porto de Itaqui, aonde? No Maranhão, que vai estar aqui, ó. Por aqui, ó. Maranhão está logo aqui. São Luís fica por aqui. Então, sai de um lugar para onde? Para o outro, né? Com uma distância aí considerável, né? Passando aí fronteiras estaduais, certo? É uma infraestrutura ligada à exportação de produtos do extrativismo, né? Ou seja, a extração de produto, nesse caso do ferro. Na foto, a gente tem um trecho próximo a Parauapebas, Pará. Eu acho muito importante aqui a gente vincular um outro tipo de transporte que ajudou nesse escoamento da produção. A gente falou de que aqui? De avião aeroviário, certo? A gente falou de balsa, que é o hidroviário, e falamos do caminhão, que é o transporte terrestre, que é o quê? O rodoviário. Mas a gente tem outros, a saber o quê? Esse aqui é qual? Que está passando esse trem de carga aqui. Quem saberia me dizer aí no microfone? Quando passa um trem, a gente chama de ferro. O que, minha gente? Vocês não sabem, não? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Ferrovias, né? Então, a gente tem um outro tipo de transporte, inclusive considerado um dos menos onerosos quando a gente fala de escoamento da produção, ou seja, onde o produto não fica tão encarecido quanto o produto que vem por via aérea, né, pelo avião, ou por hidrovias, né, através de balsas, barcos e etc., navios, ou por via terrestre rodoviária. Então, esse é um dos formatos que a gente vai ter onde a produção consegue ter uma equivalência de valor menor, ou seja, no produto final, a gente vai ter um valor menor atribuído ao transporte. Então, o ferroviário,
ele é esse tipo de transporte também utilizado no Brasil. Todos esses 4 que eu citei para vocês são utilizados aqui no nosso país. O ferroviário, que é esse, infelizmente, não é o mais utilizado, né? E por que infelizmente? Porque a gente sabe que a poluição dele é menor do que o transporte rodoviário, por exemplo, e quando a gente fala de atribuição de valores, né, ao escoamento da produção, ele, como eu já citei para vocês antes, também é o mais barato. Então, aqui, ó, para sair um produto do Pará e chegar aqui no Maranhão, a gente já vai ter o quê? Um outro tipo de transporte, que é através de ferrovia, certo? Na região norte, um desses que são também utilizados é o transporte ferroviário, beleza? Vamos seguindo aqui. Aqui a gente tem uma outra infraestrutura, ó, vamos lá. A usina de Balbina, localizada no estado do Amazonas, tá? Esse estado bem bonitinho aqui que a gente tem, tá? Manaus está logo aqui no meio. Amazonas, tem até um nome aqui no mapa, porque não vai dar para vocês visualizarem tanto quanto eu estou vendo aqui, tá bom? Localizada no estado do Amazonas, desde 1989, alagou uma extensa área amazônica, que causou grande impacto ambiental, como toda usina hidrelétrica causa, né, gente? A gente sabe que as usinas hidrelétricas, elas trazem benefícios sobre o que a gente fala das vantagens, né? Sobre o montante de energia elétrica. A gente é um país que tem uma matriz energética voltada para as hidrelétricas, ou seja, é sim considerada também uma energia limpa, mas o impacto ambiental por trás dela é muito grande, tá? Recebendo por isso, desculpa, gente, inúmeras críticas que se estendem a outras propostas de construção de hidrelétricas nos rios amazônicos e não só na Amazônia, tá? Mas em outras regiões, principalmente ali na região do Rio São Francisco, que queriam construir outras hidrelétricas também, tá? Os impactos locais são enormes, né? E os benefícios correspondem ao dinamismo econômico das demais regiões do país, sobretudo do Sudeste. Aí eu pergunto a vocês, por que é que algo que está lá na região norte vai implicar no dinamismo econômico das regiões, das demais regiões do Brasil, como Nordeste, Sul e Sudeste? E a gente salienta aqui, né? Sobretudo da região que, minha gente? Sudeste, né? Por quê? Porque é a região que mais faz uso de um consumo de energia o quê? Acelerado. A gente sabe que a região Sudeste é a região mais industrial do nosso país, né? Ou seja, ela faz uso de muita energia. Para quê? Esse quantitativo de uso de energia para a sua produção industrial, né? Outras regiões do Brasil também têm uma pungência econômica no que diz respeito à indústria, mas não com igualdade ou com paridade como a região Sudeste, tá? Então, por isso que é importante a gente salientar que na infraestrutura brasileira a gente não está falando só de transportes, tá? Eles são o primeiro ponto ou o primeiro ápice aí do que a gente poderia colocar nessa pirâmide da infraestrutura brasileira, tá? Mas quando a gente fala de infraestrutura, a gente também fala de produção de energia. Por quê? Porque não há como um país se desenvolver economicamente se a sua indústria, se o seu mercado, ele não consegue trabalhar. E para isso, a energia é um dos fatores também preponderantes para esse crescimento, tá certo? A gente está falando aqui, pessoal, de crescimento econômico, o que é diferente de desenvolvimento humano e etc e tal, tá bom? Beleza? Então, lá, o que acontece numa usina que está lá no Amazonas vai repercutir no dinamismo econômico que a gente vai ter nas demais regiões do nosso país. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal. Se tiverem dúvidas, questionamentos, perguntem, tá bom? Para a gente ir caminhando de forma
que vocês consigam assimilar bem isso e não terem mais dúvidas lá na frente, tá bom? Então, vou seguindo aqui, tá certo? Só paro quando vocês disserem, professora, eu estou com dúvida, gostaria que isso fosse esclarecido, ou eu acredito que possa ter um outro tipo de argumento para essa parte aqui, tá bom? Então, sigamos aqui, ó. Uma das coisas que a gente também tem na região norte, e que vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente nas aulas de história, ou para tratar de algum tema lá em sociologia, filosofia, quando a gente fala de Brasil, tá? A rodovia transamazônica, né? Ela já foi aí um caldo engrossado de forma errada no nosso país há muito tempo atrás, há décadas passadas, né? E para que essa rodovia ela foi construída lá na Amazônia? Ela teve por objetivo fazer uma ligação entre a região norte, entre a região amazônica e as demais regiões brasileiras. Ou seja, por ela a gente conseguisse chegar na região nordeste, na região centro-oeste, né, na região sul, na região sudeste, obviamente passando aí por todas as regiões. Então, tinha esse pensamento de que a gente pudesse, lá, falando do ponto de vista da região norte, tá? Pudesse adentrar as demais regiões, levando o quê? Levando a sua produção e, principalmente, trazendo para a região norte mais equilíbrio, né? Mais igualdade. E aí vocês poderiam perguntar, professora, como assim mais equilíbrio, mais igualdade? Mais equilíbrio e igualdade, gente, no que diz respeito à infraestrutura. A gente sabe que, como é uma região mais remota do nosso país, no que diz respeito à chegada de produtos, e aí por isso que eu já iniciei a nossa aula hoje falando por que é que produtos como melancia e etc e tal são ou chegam lá com um valor bem mais alto, justamente pela dificuldade de acesso que os transportes têm para escoar a produção até lá. Ou seja, sai a melancia de São Paulo ou de alguma região do Nordeste e tinha essa dificuldade do transporte desses produtos até lá. Então, por isso, e também tem um adendo de a gente ter um produto perecível aí na citação, né? Eu citei para vocês um produto perecível, ou seja, se demora muito a chegar, pode estragar na viagem, né? Então, até o custo do material perdido, ou seja, daquelas melancias que já estavam estragadas, que não deu tempo de chegar lá, para o consumo da população, né, dos consumidores, isso também é colocado no valor do produto que chega lá na arara do supermercado, da loja de frutas e etc e tal, tá bom? Então, a rodovia transamazônica, ela foi construída com esse objetivo, de integrar, né, as ações dos governos militares, como está colocado aqui, para a integração da região amazônica às áreas de maior dinamismo econômico do país, que estão centralizadas ali na região sul e sudeste, mas principalmente na região sudeste. A saber, a região sudeste é a região que a gente vai ter essa pungência maior de dinamicidade, né, da economia do país, certo? Então, aqui na foto, a gente vai ter um trecho dessa rodovia, né, aqui na Amazônia. E vocês podem perceber que não tem asfalto, né? Então, a rodovia até hoje, essa foto é de 2006, mas até hoje ela ainda tem vários trechos que são assim, né? A terra mesmo, ou seja, sem asfalto, o que também prejudica esse escoamento da produção, porque por diversas vezes a gente assiste a algum jornal com carros atolados nessa região, porque é uma região que tem uma pungência de, né, quantitativo de chuvas grande, então mistura-se com o tipo de solo e aí forma meio que uma areia movediça, né? Meio que fica difícil dos carros poderem passar em épocas de maiores quantidades de chuva. Então, tudo isso faz com que a dificuldade do acesso ou a dificuldade do caminho para a entrega desses produtos faça com que o produto final ele realmente tenha um preço maior, beleza? Então, ela serve até hoje para entregar essa região aqui, principalmente ali o estado do Amazonas, tá? As regiões
ou os estados de maior pungência aí econômica, de dinamicidade econômica no nosso país, beleza? Podemos seguir? Eu estou passando, tá? Vocês não estão me questionando, então a gente vai passando aqui. Chegamos na região centro-oeste, né? Então, alguns de vocês aí moram na região centro-oeste e outros moram na região o quê? Norte do país. Então, quem está no Tocantins é uma região, quem está no estado de Goiás é outra, quem, por vias remotas, está no Mato Grosso do Sul, está na mesma região que quem está em Goiás, quem está no Mato Grosso está na mesma região que quem está no estado de Goiás, beleza? Então, já aqui no Centro-Oeste, a gente tem um certo favorecimento positivo. Por quê? Porque a gente está no meio do nosso país. Então, isso facilita, colabora, lógico, né? Porque a gente consegue daqui. É por esse motivo também que aqui temos hoje a capital do nosso país, né? Por essa dinamicidade. Quem está aqui consegue ir para cá, para o Nordeste, consegue ir para cá, para o Norte, consegue ir para o Sul e consegue ir para onde, gente? Para o Sudeste, né? Inclusive, eu vim bater aqui em Santos, bem direitinho aqui no Porto de Santos. Então, tudo isso favorece, né, o escoamento da produção. Então, a carne que é produzida no Centro-Oeste consegue mais fácil para todas as regiões do país, né, inclusive para os portos e aeroportos que estão aqui em geral, principalmente os portos, né, que estão aonde? Aqui na nossa zona costeira, né, no litoral brasileiro, nós temos os portos. Eu não sei se eu vou conseguir escrever aqui, não, gente. Porque eu tinha uma canetinha. Essa canetinha não serve para esse computador. Aqui nós temos os portos, certo? E no restante do país a gente vai ter o quê? Aeroportos, que também vão ajudar nesse escoamento da produção, como a gente já viu. Belezinha? Tranquilo? Mas o que mais importa aqui é a gente entender que uma das formas também que a gente utiliza muito bem aqui na região centro-oeste, principalmente nas regiões de Mato Grosso do Sul, é o quê? Os portos fluviais. Fluvial vem do escoamento da produção via não marítima, mas o quê? Via o quê? Rios. Então, se fosse no mar, era via marítima. Como é através de água doce, ou seja, de rios, a gente vai ter portos fluviais também. Então, aqui nessas regiões interioranas, a gente também vai ter o quê? Os portos fluviais, onde ajuda, colabora para a gente ter o escoamento dessa produção também, tá? Então, carne, couro, soja, vamos lá, o que mais? Feijão, sorgo, principalmente a soja, né? E a carne a gente consegue escoar bem. Então, aqui, ó, o Porto Fluvial em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, é importante nó da rede de transportes ligada ao escoamento da produção agrícola dessa região. Ou seja, a produção agrícola da região, ó, eu coloquei até aqui para vocês, é importante nó, ou seja, se nessa região aqui do Mato Grosso do Sul a gente não tivesse esse aporte de ter esse escoamento através de um porto fluvial, certamente a produção agrícola, que o Mato Grosso do Sul tem essa produção bem, faz parte do PIB brasileiro, né? Bem acentuada, então a gente perderia muito nesse escoamento da produção agrícola, tá? Dessa região de forma específica, que é a nossa. Eu digo nossa porque eu já faço parte aí dessa região, né, minha gente? Eu já moro há tanto tempo aí que não tem mais graça, não. 4 anos. Quando da pandemia, 3, né? Mas vamos dizer que faz 4 anos, né? Então, essa produção agrícola, ela foi favorecida por um outro meio de transporte. Então, não tinha condição de ser por avião, não tinha condição de ser por via terrestre, não tinha condição de ser por ferrovia. Então, a gente também tem essa possibilidade através dos portos fluviais, tá? Então, uma importante ferramenta na infraestrutura que nós temos aqui no nosso centro-oeste. Beleza? Tranquilo? Vou caminhando, tá, gente? Pode ser assim? Para a gente aqui só ganhar tempo, né? E depois, no final, tirar dúvidas de vocês, caso hajam.
Na região Nordeste, que é a região onde eu estou, né, nesse exato momento, a gente tem uma grande facilidade. O fato de nós estarmos o quê? Com um favorecimento justamente desse litoral, que são dos portos, como eu falei para vocês, né? Então, aqui a gente vai ter um litoral onde nós vamos ter os portos, que eu até coloquei. Ai, gente, não liguem para a letra, não, pelo amor de Deus. É assim, a professora vai fazendo o que pode aqui para ajudar vocês a entender melhor. Então, nos portos, o Nordeste ele é beneficiado por isso, né? A gente tem a condição de receber, inclusive, muita coisa que chega no Centro-Oeste chega primeiro no Nordeste brasileiro, através dessa via marítima, né? Através do mar, através desses portos, como vocês podem ver aqui na imagem, isso aqui é um porto, tá bom? Muita coisa que chega aqui no Centro-Oeste veio dessa área aqui. Então, os portos, eles são, através desses cargueiros aqui, ó, isso aqui tudo é produto, ó. Tudo é produto que está ou chegando ou saindo. Então, significa que, através dos portos, a gente tanto consegue receber, né, produtos ou matérias-primas, produtos importados, enfim, como a gente também consegue enviar matéria-prima para fora, né? Então, são os chamados navios cargueiros, eles são assim, não cabe gente, né? Só cabe aqui quem realmente vai manusear, dirigir, digamos assim, né? Eu não sei qual seria o nome certo para esse tipo de transporte, para quem trabalha nisso. Então, faz parte de muito daquilo que a gente recebe na forma aqui do interior do Brasil, né? Então, as demais regiões são beneficiadas por muito disso que chega, não somente aqui no litoral nordestino, mas também aqui, ó, na região, principalmente Sudeste, São Paulo, né? O Porto de Santos, como é de conhecimento da maioria de vocês. Mas principalmente no Nordeste, Suape, aqui como está colocado, é um dos importantes portos que a gente tem aqui no Nordeste. Ele fica localizado no estado de Pernambuco, mais precisamente em Recife. A gente também vai ter. Então, a gente consegue receber essa conexão industrial, né? Então, os portos marítimos, a gente viu há pouco o fluvial, certo? É esse daqui que a gente viu na região centro-oeste. Então, esse aqui é um porto fluvial, porque a gente usa os rios como a nossa porta de entrada ou de escoamento dessa produção, certo? E aqui nós temos o quê? Os portos marítimos, onde a gente vai ter o mar fazendo parte desse escoamento da produção para a gente, tá? Então, aqui, Suape, ele está conectado ao principal complexo industrial do estado de Pernambuco, que recebe também dos outros estados do Nordeste muita coisa para enviar para outros países. Então, a gente tem esse caminho aí, que hoje é um dos locais de maior escoamento da produção brasileira. Não só especificamente do Nordeste brasileiro, mas das demais regiões que enviam seus produtos para cá, tá certo? Para que esses produtos possam ser o quê, pessoal? Escoados, tá? Então, não somente aqui para o Porto de Santos, que cá está, mas também para essa área aqui, tá bom? Beleza? Tranquilinho? Vamos lá, seguindo aqui. Eu até falei um pouquinho do Rio São Francisco para vocês lá no início da nossa aula. Então, continuando aqui com a região Nordeste, a gente também vai ter essa pungência de termos usinas hidrelétricas aqui na região Nordeste, o que colaborou, digamos assim, para a gente ter ali na região do Vale do Rio São Francisco a produção, inclusive, de uvas, com a produção de vinho nacional de excelente qualidade e de suco de uva integral também, bem como de outros tipos de produção, né? Mas essa daí é clássica, né, dessa região. Então, as usinas hidrelétricas construídas ao longo do Rio São Francisco têm um importante papel na industrialização dessa região. Então, favoreceu esse lado, né, da região no tocante à produção de uvas, por exemplo, né?
Então, na foto, a usina hidrelétrica de Xingó, né, em Sergipe. Então, a gente vai ter aqui uma das formas de mostrar que traz a degradação ambiental, essa é a desvantagem, um grande impacto ambiental, até a retirada de famílias ribeirinhas, né, que ribeirinho vem daquele que mora próximo ao rio, então, de famílias que poderiam estar assentadas e morando aqui nessa região, próximo ao rio, mas também traz esse lado aí do benefício econômico. Como sempre, eu gosto de citar para vocês, né, as questões econômicas, elas sempre sobrepõem as questões ambientais, né, infelizmente. Então, seguimos aqui, só para citar, a gente tem portos, ó, aqui em Cabedelo, que é aqui no meu estado, certo, na Paraíba. A gente tem aqui em São Luís, a gente tem onde mais? Maceió, temos aqui também em Pernambuco, como já foi citado, né? Então, várias dessas capitais aqui, como João Pessoa, que estão aqui no meu estado, né? São possuidoras desses portos que fazem esse escoamento da produção, tá bom? Então, tudo isso faz parte dessa infraestrutura, né? Ou seja, os tipos de transporte, os tipos de infraestrutura que a gente vai ter para receber e para também escoar a nossa produção, tá? Então, na região sudeste, a gente já viu o quê? Os transportes, não foi? Mas o que mais que a gente viu? Eu vou deixar para vocês me dizerem aqui até eu terminar de falar. A gente teve transporte, a gente falou de escoamento da produção. Isso é um mnemônico para vocês aprenderem e não esquecerem mais. Então, transporte, escoamento da produção e uma outra coisa, energia, né? A gente falou de energia, como a energia, através principalmente da nossa matriz energética, que são as hidrelétricas, elas ocasionam o quê? O dinamismo econômico dessa região, tá? DE, dinamismo econômico dessa região. Ou, melhor dizendo, das regiões do nosso país, tá? Então, na região sudeste não seria diferente. Aqui a gente já tem um outro contraponto, né? A extração de quê? De petróleo em alto mar, concentrada atualmente na bacia de Campos, né? No litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Estimula a instalação de diferentes infraestruturas de distribuição e de refino desse recurso. A gente sabe que o Brasil é um excelente produtor, né? Ou seja, extrator no sentido do extrativismo em relação ao petróleo e que nós também refinamos esse petróleo. Hoje a gente já não tem tanto essa condição, algumas refinarias têm sido privatizadas, o que é um problema muito grande. Por quê? Porque se a gente começa a privatizar as refinarias, a gente começa a pagar mais caro pelo combustível. Então, esse é um dos pontos pelos quais o nosso combustível está tão caro hoje em dia, mas não somente esse motivo, tá? Há outros motivos também, como impostos estaduais muito altos e o imposto federal também, que está muito alto, dentro desses subsídios, beleza? Então, estimula, né? Todo local que vai ter um recurso como o petróleo, ele vai estimular, certo? A instalação de diferentes infraestruturas para distribuição e refino e também mão de obra específica. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente vai ter como um outro ponto o quê? Ter mão de obra específica para realizar esses serviços, tá? Então, é importante também isso ser colocado aqui. Ou seja, quem é que vai trabalhar numa Petrobras? Quem é que vai trabalhar numa refinaria? Quem vai trabalhar no processo de distribuição do petróleo depois de refinado, né, como combustível fóssil, como a gasolina, por exemplo, ou em forma de outros produtos, como sacolas plásticas e muitos outros, né? A gente sabe que o petróleo, o resíduo dele se transforma em plástico. Então, por aí a gente consegue entender o tanto que a gente consegue fazer uso dele. Por isso que é chamado de ouro negro, né? Justamente por esse motivo da gente conseguir utilizá-lo de diversas formas, tá bom? Sigamos aqui.
Então, na região sudeste, a gente vai ter uma forma bem diferente do que a gente vai ter nas outras regiões, né? Não sei se vocês perceberam que cada região no nosso país, elas têm a sua peculiaridade, ou seja, a sua forma de ter um produto ou de escoar a sua produção, a sua infraestrutura é bem diversificada. Em algumas regiões, como a norte, a gente vai utilizar bastante ferrovias. Na região centro-oeste, a gente vai utilizar os portos fluviais. Na região nordeste, os portos marítimos. E na região sudeste, a gente vai fazer uso aí da extração de petróleo e do uso de quê? De rodovias para o escoamento da produção, tá? Então, uma coisa que é categoricamente a cara do estado de São Paulo, né? A cara do estado de São Paulo é o quê? São os congestionamentos cotidianos na metrópole, ou seja, um grande adensamento populacional faz com que uma população que, além de ser muito adensada, ou seja, muitos habitantes por quilômetro quadrado, e também uma pungência econômica, né, no que se diz ao dinamismo econômico dessa região, faz com que as pessoas tenham uma condição financeira melhor. E por isso que a maioria das famílias não tem um carro, tem dois. Né? Então, até por esse motivo que foi criado, pelo motivo dos congestionamentos, foi criado o rodízio de carros no estado de São Paulo, principalmente ou especificamente na capital, né, onde não se conseguia mais passar menos do que 2 horas para chegar a determinado local, né, de trabalho principalmente. Então, implicam em significativo aumento dos custos de circulação das mercadorias, né, e são apontados como uma das principais causas, de deslocamento de estabelecimentos para municípios externos à área metropolitana, ou seja, tudo o que é produzido na metrópole vai demorar um pouco mais a chegar no seu destino final, por conta dos congestionamentos, como a gente falou, que ainda continuam acontecendo, tá? E também aumentando o custo da circulação das mercadorias. Isso foi uma das motivações, foi um dos motivos pelos quais as empresas começaram a sair das metrópoles e começaram a ir para o interior, com vistas ao quê? A melhorar o deslocamento dos produtos, né, através desse deslocamento dos estabelecimentos para municípios que tivessem uma condição de não ter o quê? Esses congestionamentos que faziam parte e que fazem parte do cotidiano da metrópole, tá? Então, hoje a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, Campinas como uma submetrópole, né? Que faz parte de agora um outro adensamento industrial, que não passa por esses congestionamentos, mas que foi uma fuga dessa indústria da metrópole com vistas a diminuir esse aumento dos custos da circulação de suas mercadorias. Ou seja, ao invés de encarecer o produto, a própria indústria buscou uma forma de deixar o valor desse produto menor, né? Ou seja, tornar o seu produto final mais barato. E com isso necessitou-se de quê? Do deslocamento desses estabelecimentos, tá? Beleza? Então, as empresas começam a sair das áreas metropolitanas e buscam municípios externos a essa área, beleza? Seguindo aqui, a nossa região sul, que também tem uma outra característica. A gente já fez um resumozinho, né, nesse último slide, de cada uma das regiões, qual é aí o enfrentamento de cada uma delas. A gente tem aqui na região sul fronteiras, né, fronteiras internacionais. Aqui a gente também vai ter, né, na região norte e tal, mas com vistas a gente a entender melhor como funciona na região sul. Então, a gente tem um porto, né, o Porto de Paranaguá, que fica lá no estado do Paraná, que é um dos estados da região sul do Brasil, que está conectado a uma rede de transporte internacional.
pois é um dos principais portos para escoamento da produção paraguaia. E aí eu achei super importante trazer essa informação para vocês, porque eu acabei de falar, né, que a gente aqui tem fronteira internacional. Então, a gente, nessa porção aqui do território brasileiro, não faz uso somente de escoar a produção interna dentro das demais regiões. Ou seja, não sai só aqui da região sul para as demais regiões do Brasil. Mas a gente também consegue fazer isso para o quê? Para outros países que vão estar aqui nessa borda, tá? Então, a gente já consegue ter aí o quê? Uma parceria internacional. O nosso porto, né, o Porto de Paranaguá, está no Paraná, mas ele consegue ir escoar a produção de um outro país, né, de um país vizinho, que é o Paraguai. Então, isso mostra a importância desses portos, não só para escoar a nossa produção, né, dentro do nosso estado, mas também para escoar a produção de outros países, né? Isso significa que por que é que a gente consegue comprar tão barato produto do Paraguai? Deve ser justamente por isso. Vocês já pararam para pensar aí um pouquinho, raciocinar sobre isso? Então, a gente consegue ter produtos muito baratos vindos do Paraguai, justamente porque a gente tem essa proximidade, essa facilidade do escoamento da produção do Paraguai aqui para a gente. Bem como a gente também consegue escoar a nossa produção para eles e eles também conseguem levar essa nossa produção para outros países vizinhos, Uruguai, né? Enfim. Então, para vocês entenderem que essa rede de transporte, no caso aqui do sul do nosso país, nas outras regiões também tem, tá, galera? Eu quis acentuar aqui para a região sul, porque é algo muito mais pungente, tá? Ou seja, existe essa rede de transporte de fato internacional. Mas os produtos que chegam aqui na região Nordeste, que chegam aqui na região Sudeste, eles também também têm uma via internacional, tá? Porque da mesma forma com que nós enviamos a matéria-prima ou os produtos, a gente também recebe. Então, também tem esse laço internacional, tá bom? Então, aqui a gente quis dizer de uma forma específica rede de transporte internacional, por quê? Porque é um outro país que está fazendo uso da nossa rede marítima, né, através dos nossos portos, tá bom? Beleza? Tranquilo aí? Vamos continuando. Dúvidas, perguntem, tá? Então, aqui eu acho bem bacana esse mapa, porque ele mostra uma forma de vocês entenderem como se dá a dinâmica econômica através de uma dinâmica de distribuição, né? Vamos lá. Ó, observem a desigual distribuição da iluminação noturna no Brasil. Ela reflete a grande concentração urbana em alguns trechos do território brasileiro. E aí, eu pergunto a vocês, qual é a porção aqui do nosso mapa que está mais iluminada? Se está mais iluminada, significa que tem o quê? Uma distribuição de serviços maior, né? Ou seja, a iluminação de cada um desses locais mostra uma dinâmica econômica acontecendo. Significa que a vida noturna nesses estados aqui, que a gente percebe que é próximos aos litorais, né? Ou seja, as capitais de cada estado, entrando aqui para os seus interiores, onde tem regiões aí de metrópoles, regionais, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, o Espírito Santo, enfim. Aqui no Nordeste a gente também percebe que isso acontece muito. Significa que a dinâmica econômica continua acontecendo em qual horário? À noite. Então, nessas regiões onde a gente não encontra tantos pontos iluminados, significa que a dinâmica econômica dessas regiões ou desses estados, mais especificamente das regiões, porque a gente coloca todos os estados juntos, né? Elas acontecem durante o dia, né? Durante a noite a gente não tem essa pungência econômica. E nesse caso aqui, a gente vai ter tanto durante o dia,
quanto durante a noite. Isso mostra como a desigual distribuição dessa iluminação, ela mostra uma dinamicidade econômica diferente das regiões brasileiras, né? Ou seja, alguns locais continuam fazendo a economia girar durante o período noturno e outras mais durante o quê? O dia, certo? Então, aqui é o dia e aqui a gente vai ter durante o dia, mas também a gente vai ter durante o período noturno, certo? Então, isso mostra as formas diferentes que o nosso país enxerga. Então, região sul, certo? E região norte, a gente vai ter o quê? De uma forma mais diurna, né? E a região nordeste, a região sudeste e a centro-oeste também, um pouquinho só aqui, ela vai ter mais essa pungência para ter durante o dia e durante a noite. Mas a região centro-oeste, em sua maioria, ela tem suas atividades econômicas durante o período diurno, tá? Então, para esclarecer, quais as regiões que vão ter uma dinamicidade econômica durante o período noturno, né, do nosso dia? São as regiões o quê? Nordeste e região o quê? Sudeste. Isso também se deve, pessoal, ao fato de nós termos as capitais e de termos litoral. Vocês podem perceber que é que na zona costeira que a coisa acontece assim, com mais pungência, né? Beleza? Tranquilo? Então, isso mostra uma concentração populacional e industrial também maior nesses trechos aqui do território brasileiro, certo? E aí, falando um pouquinho dessa hidroeletricidade, dessa geração de energia elétrica, é importante esse dado por demais, tá? Ele mostra bem as maiores hidrelétricas que a gente vai ter, né? As porções que a gente vai ter de alcance aí de megawatts distribuídos em relação ao Brasil e o porquê, né? Na verdade, de a gente ter a nossa matriz energética sendo as hidrelétricas, porque simplesmente 73% da energia que é produzida no Brasil advém de quê? Das hidrelétricas, né? Então, a nossa matriz energética, ela é considerada as hidrelétricas por esse motivo, certo, gente? Porque a maior parte do uso ou da energia que chega na minha casa e que chega... Eu coloquei matriz de energia porque energética é um nome grande, tá, gente? Aí ia ficar difícil de escrever aqui. A maior parte da energia que chega aos lares brasileiros, na minha casa, na casa de vocês, é através das hidrelétricas, né? Um pouco mais de 24% das termoelétricas, certo? Um pouco mais de 1%, quase 2% termonucleares, ou seja, usam energia nuclear para geração de energia elétrica, certo? E as outras aqui são outros tipos, que aí não chega nem a 0,5% de outros tipos de energia utilizada. Mas é importante que vocês tenham esse dado. A gente continua sendo, ou tendo, na verdade, um gerador de energia elétrica através de uma matriz energética preponderantemente, ou em sua maior parte, de hidrelétricas. Por isso que no Brasil nós temos tantas, né? Aqui, ó. A gente pode ver o tanto, né? Tem aqui a de Paulo Afonso, tem várias. Tucumã, Porto Primavera, enfim, muitas, né? Que fazem parte aí dessa produção de energia que só não chega nos nossos lares, mas que também fazem com que a dinâmica da economia brasileira funcione. Por quê? Porque sem esse tipo de infraestrutura, a gente não teria como ter indústrias e não teria como ter uma vertente de crescimento, tá certo? Vamos lá. Petróleo, né? Como é a situação da infraestrutura petrolífera do nosso país? Então, a gente tem uma oferta interna, né, desse tipo de energia. Então, a gente consegue aí um subsídio bom quando a gente fala de demanda interna, ou seja, oferta e demanda. A demanda que o nosso país tem e a oferta que nós temos a isso. Então, observem que o maior incremento na oferta interna de energia ocorre com o petróleo, certo? Aqui, ó, petróleo, gás e derivados. Por quê? Porque a gente superusa o petróleo
ele depois de refinado para o quê? Como combustível dos nossos carros, o escoamento da nossa produção rodoviária só acontece por conta dos caminhões que fazem uso aí dos combustíveis fósseis, o gás que a gente tem na nossa casa, né, para cozer os alimentos, entre outros derivados, tá bom? Então, o maior incremento na oferta interna de energia ocorre com o petróleo, uma fonte de energia que não é o quê? Renovável, certo? Então, a gente faz muito uso, ó. Aqui em 2010, a gente tinha aí mais de 54% do uso da oferta de energia interna, ou seja, a maior parte da energia que é utilizada no Brasil ainda hoje, mesmo em 2021, ainda é de uma energia não renovável, ou seja, de uma energia que utiliza o quê? Petróleo, né? Que a gente usou, esgotou na natureza, não tem como fazê-lo, né? Não tem como construí-lo. É isso, beleza? E energia renovável, a gente tem aí os outros 45%, que é um valor bem considerável, mas que não faz com que a gente tenha aqui uma condição de sustentabilidade, né? Como a gente poderia dizer. Então, energia através de derivados da cana, a gente também faz uso, carvão mineral, lenha e carvão vegetal, energia hidráulica e eletricidade, e outras aqui no menor percentual. Então, a gente ainda vai ter, mesmo depois aqui, ó, de 2010, chegando até 2021, eu vou tentar aqui fazer bonitinho para vocês, hein? Opa! Ui, Jesus! Pronto, deu certo. A gente ainda tem o petróleo como a nossa fonte ainda maior de energia sendo utilizada para os tipos de transporte e os tipos de atividades que eu acabei de citar para vocês, certo? Porém, a gente também tem aqui um valor considerável de outros tipos de energia, certo? Consideradas renováveis, como a elétrica, por exemplo, através das hidrelétricas, né? Que isso é um favorecimento para nós ter uma matriz energética limpa, tá bom? Que não gera poluição para outros países, nem para o nosso país mesmo, né? Sigamos. Aqui ainda falando sobre a oferta interna de energia e sobre o petróleo, né? O desenvolvimento de tecnologia de extração de petróleo em alto mar permite à Petrobras atuar em outros países do mundo, além de ser uma das razões do forte aumento da oferta interna desse recurso energético no país. Ou seja, a gente não precisa ou não precisava comprar tanto petróleo ou comprar o petróleo já refinado, né? Que essa é uma preocupação de comprar ele refinado, porque uma história é você ter o recurso ali, a matéria-prima, e a outra coisa é você ter a tecnologia para refinar aquele produto, que é o caso do petróleo. A gente não utiliza ele na bomba de combustível do carro, o petróleo, a gente utiliza um dos subsídios do petróleo, que é a gasolina, enfim, né? Ou diesel. Então, permitiu essa extração, né, de petróleo em alto mar, permitiu a Petrobras atuar em outros países do mundo, além de ser uma das razões do forte aumento da oferta interna, ou seja, possibilitou ganhos com tecnologia, fazendo com que a gente pudesse atender a demanda interna do nosso país e também de atender demanda externa de outros locais. Aqui a gente, inclusive, tem uma plataforma, né? Isso aqui é a plataforma P51 da Petrobras, que faz essa extração em alto mar, né? É muito interessante esse tipo de trabalho aqui, uma forma bem diferente, né? De a gente encarar o trabalho do dia a dia, inclusive. Vamos lá. Isso aqui eu acho fantástico, porque é uma forma da gente entender o que está acontecendo há pouco tempo, há mais ou menos pouco tempo, né? Já faz um tempinho, aqui no nosso país, né? A descoberta de reserva de petróleo na camada de pré-sal, né? Isso aqui é algo fantástico. A gente descobriu isso há alguns anos atrás, na costa brasileira, que está relacionado ao avanço técnico e tecnológico na
exploração desse recurso. Ou seja, por que foi que nós conseguimos descobrir que há mais de 7.000 metros de profundidade, aqui, ó, de onde o navio está para dentro do mar, a gente conseguiu encontrar aí petróleo. A gente só conseguiu através do avanço técnico e do avanço tecnológico na exploração de petróleo. Então, a gente continua em busca, obviamente, de novas formas de encontrar esse recurso no nosso país, mas essa tecnologia também ela já existe em outros países e a gente teve aí a felicidade, digamos assim, de encontrar esse recurso a tantos mil metros de distância aqui do nível do mar, né? Então, é uma dimensão muito diferente do que um dia se pensou que pudesse fazer. E isso só foi possível através do avanço da técnica e da tecnologia, beleza? Então, isso aí é um ganho para o nosso país, né? Porque a gente ainda vai conseguir, aí, por alguns bons anos, continuar tendo oferta interna desse tipo de energia, tá? Então, a circulação, né? Uma coisa importante da gente falar, a gente já falou de vários tipos de transportes e o ferroviário, ele vem mostrar para a gente justamente, ó, como se dá, né? Essas ferrovias aqui pelo Brasil. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó, como é que se dá. Aqui a gente tinha um início, só para a gente ver o mapa, e esse outro mapa aqui é para vocês entenderem como é uma disparidade. Aqui é o ferroviário, tá? Olha a disparidade. Olha como a gente vai ter poucas ferrovias aqui no Brasil. A gente vai ter outras por aqui, mas como era uma só, eles nem quiseram citar. A maior parte das ferrovias no Brasil estão aonde? Concentradas no Sudeste e no Sul do Brasil, certo? Olha como é diferente quando a gente vai para as rodovias. Ó, rodoviário, o transporte rodoviário. Isso aqui tudo é rodovia que a gente tem no Brasil. Tudo isso aqui é rodovia, certo? Todo esse entrelaçamento aqui que vocês estão vendo, bem gigante, principalmente aqui na região Nordeste, Sul, Sudeste, e pegando aqui o Centro-Oeste, são de rodovias. A gente já percebe que aqui na região Norte a gente não tem tantas, mas tem também, certo? Então, toda a maior parte, ou seja, a maioria, não esqueçam isso, a maioria do transporte de escoamento da produção brasileira é através de qual? Do ferroviário ou rodoviário, se fosse questão de prova. Do rodoviário. A gente percebe aqui pela imagem que o rodoviário é bem maior do que o ferroviário, né? O hidroviário, a gente tem uma boa circulação. Por quê, professora? Porque a gente tem uma malha de rios muito boas no Brasil, né? Então, os que estão aqui no litoral são portos marítimos, certo? E os que estão no interior aqui do nosso país, eles são os portos fluviais. Então, no litoral são os portos marítimos e dentro aqui, ó, dos territórios, a gente vai ter os fluviais, certo? Então, a gente é bem assistido também pelo transporte hidroviário, bem mais do que o ferroviário, como a gente viu, ele é em bem menor quantidade. Mas também fica aquém do transporte de rodovias, né? Ele não é tão presente quanto o transporte de rodovias. E as nossas telecomunicações, como é que funciona a nossa infraestrutura de telecomunicações? Hoje está bem melhor, porque a gente não depende única e exclusivamente do telefone, mas quando a gente fala de telecomunicações, a gente não está falando só de telefone, tá? A gente está falando de internet, de acesso à internet, de outros tipos de comunicação
que fazem com que a gente consiga, de uma forma facilitada, falar com outros indivíduos. Então, a gente ainda percebe que aqui na nossa região centro-oeste, a gente vai ter aqui Goiás, né, o estado de Goiás, o Distrito Federal, com um link bem importante, os estados do Sul e do Sudeste, e a região Nordeste também, com uma boa rede de telecomunicações. Já que na região Norte, a gente vê que é bem mais difícil esse processo de comunicação. Pelo menos isso aí deve ter melhorado um pouco, principalmente nessa época de pandemia, né? Deve ter melhorado os recursos de telecomunicações nessa região, porém ainda devem ser mais atrasados do que o que a gente tem nas outras 3 regiões, certo? E aqui, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, um resumo, né? Um esboço daquilo que a gente viu em infraestrutura e logística. Lembram que era o nosso tema da aula? Tanto falar de infraestrutura quanto de logística. Infraestrutura de energia, infraestrutura da produção dessa energia, como é que essa energia chega, e aí a gente fala de energia baseada em fontes renováveis e fontes não renováveis, né, e fontes renováveis. As fontes renováveis mais usadas vão ser a hidroeletricidade, ou seja, através das hidrelétricas, e da biomassa, né, que é a cana-de-açúcar, como a gente viu. E as fontes não renováveis, as mais usadas são os combustíveis fósseis, né, diesel, gasolina, e a energia nuclear, isso a nível de Brasil, tá? E como é que funciona a nossa circulação de transporte, a nossa circulação de produtos, né, de matéria-prima, seja lá o que for, através do transporte e através da informação e dos dados, certo? Isso tudo está ligado, conectado, interrelacionado ao quê? Ao dinamismo econômico do nosso país. Então, não há como ter isso aqui sem tudo isso que está aqui em cima, que é infraestrutura e logística, seja ela de informações e de dados, seja ela de transportes, seja ela de fontes renováveis ou não renováveis. A circulação de produtos, né, através de dados e transporte e de energia, ela faz com que haja uma dinamicidade na economia de um país. Isso serve para o Brasil, isso serve para qualquer outro país do mundo, mas aqui especificamente a gente falou e tratou de assuntos concernentes ao nosso país, beleza? E agora eu volto aqui para vocês, ó, dúvidas já sabem o meu e-mail, né? Vocês podem me contactar. Deixa eu fechar aqui para eu poder ver o rostinho de vocês, tá certo? Vou parar aqui a apresentação. Certo, Jordana. Belezinha, Gabriele. Ótimo, gente. E aí, dúvidas, questionamentos, interrogações? Sim ou não? Deu para vocês entenderem direitinho o assunto? E aí? Alicia, tu é de qual turma, desculpa? Não. O seu caso, Alicia, é o caso do ADMA. Lembra que eu falei no iniciozinho da nossa aula que vocês vão ter a redação e a outra nota vai ser a nota do projeto integrador, que vocês vão ter que acessar a atividade aonde? Lá no Moodle, lá na parte do projeto integrador, tá certo? Porque eu não coloquei a atividade do projeto integrador na disciplina de geografia, para não confundir vocês. E vocês saberem que vocês têm que ir lá na parte do projeto integrador, olhar a atividade e tal, tá certo? Na próxima aula, uns 30 minutos que eu disse que seriam de hoje, a gente vai pegar justamente para trabalhar em cima dele um pouquinho, mas aí não é todo o tempo, tá?
trabalhar um pouquinho a questão do projeto integrador para tirar dúvidas de vocês. Então, é importante que vocês já deem uma olhada com antecedência, tá bom? Para tirarem as dúvidas na nossa próxima aula, que é na próxima sexta-feira, tá ok? A gente vai ter aulas todas as semanas. Isso é o que eu quero para poder a gente ter um contato maior e conseguir tirar dúvidas de vocês. Para a galera do terceiro ADM não, perdão, para a galera do terceiro agro e terceiro info, será a redação e mais uma outra atividade que eu vou postar nos próximos dias, tá? Para eles vai ter uma atividade diferente. Por quê? Porque eles não têm projeto integrador, só por esse motivo. Então, eles vão ter 2 notas e vocês 2 notas também para poder dar a média, certo? De vocês do terceiro trimestre. Vocês serão a redação e a nota do projeto integrador. E eles, a redação e uma outra atividade que eu vou desenvolver para eles, tá bom? Tá ok? Mais alguma dúvida, gente? Se não, a gente vai encerrando por aqui, certo? A nossa aula. E nos encontramos na próxima sexta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Eu acho, inclusive, que esse horário ficou bem bom, né? Esse horário das 9 horas. Eu tinha colocado às 10, mas talvez às 9 seja um horário também bacana, tá? Ok? Mais alguém? Felismar, Jordana, Murilo, Daniel, Bianca, Marcele. Alguém com mais alguma dúvida, questionamento sobre atividades ou conteúdo? Sim Tá ou não? tranquilo, professora. Tranquilo, Jordana. A atividade, você, não sei se você já viu, mas se tiver dúvida, vai questionando lá no nosso fórum, tá bom? Que eu vou tirando as dúvidas de vocês. E para quem chegou depois na aula, a aula vai estar gravada assim que eu receber ela no e-mail e colocar no YouTube, aí eu subo ela para vocês como vídeo, tá? Isso, exatamente, Alicia, perfeito. A atividade do projeto integrador está lá na disciplina do projeto integrador e vocês vão enviar por lá, tá bom? Eu fiz isso para não confundir a cabeça de vocês. Tá bom? Mas ela vai fazer parte da nota. Ela vale 10 pontos e a dissertação de vocês também vale 10 pontos. Na próxima aula, a gente vai trabalhar os temas, que a gente tem lá os 15 temas. Vai pincelar, né? Porque eu não consigo passar muito tempo trabalhando cada um deles, mas eu vou dar uma pincelada em cada um, trazendo os assuntos pontuais de cada um, para ajudar vocês na construção da dissertação também, tá bom? É isso. Então, se ninguém tem mais dúvida, eu vou parar aqui a gravação e me despeço de vocês, tá? A gente se encontra na próxima aula, na próxima sexta-feira. Bye, bye. Cheiro para vocês. Até.